Oi, áudio. Tá. O que a gente tem para hoje? Hoje nós vamos ver o conceito de funções. No começo, é muito legal a gente colocar tudo agrupadinho, um monte de penduricalho de if, else, for, tudo na main. Só que conforme os projetos forem crescendo, vai ficando cada vez mais feia, mais difícil de entender o que é que está acontecendo. E aí a gente vai começar a precisar isolar, definir escopos, definir pequenos blocos que fazem pequenas coisas. O objetivo de um código não é que ele seja complicado, é que ele seja simples. E para ele ser simples, ele precisa ser legível. E para ele ser legível, quando você olha para um código, as instruções, as ordens, elas precisam estar mais ou menos no mesmo nível de abstração. Exemplo, imagina que você está lendo um código e a primeira linha é carregar banco de dados. A segunda linha é verificar dados da tabela. E a terceira linha você tem 5 focos, um monte de if else para procurar um nome dentro dessa tabela. Será que as coisas estão no mesmo nível de abstração? Não. A gente tem coisas em alto nível e coisas de muita minúcia. Por que eu tenho 3 if else dentro de um for aqui dentro? O ideal é que as coisas, quando você olha para elas estejam mais ou menos no mesmo nível de abstração. E para isso acontecer, a gente vai precisar pegar esses pedaços de código, dar um nome para eles e colocar eles em algum local. O nome disso são funções, tá? Então, uma função, ela faz alguma coisa. Por exemplo, vamos olhar aqui o nosso código. A gente poderia pensar e mostrar que isso daqui soma. O que é que isso aqui está fazendo? Está calculando os pares, está somando os pares no intervalo. Não é isso daqui que está fazendo bem aqui? Somando os pares no intervalo. Ele pega o A, pega o B, percorre o intervalo, verifica os pares e calcula a soma. Para algo existir, para eu ter uma função, eu primeiro preciso arranjar um nome para ela, porque uma coisa que não tem nome, você não consegue descrever o que ela faz. Então, acho que isso daqui teria um nome bom, poderia ser somar números no intervalo. Então, para criar uma função, a gente começa com a palavra fun, que pode dizer que eu estou criando uma função, a gente dá o nome da função e ela sempre tem que representar a ação. E por isso é importante que ela tenha um verbo. Então, por exemplo, somar números no intervalo. Pronto. Eu tenho uma descrição que gera uma ação. Então, ela tem um escopo. Tá vendo que a main ela tem uma chavezinha de começa e de fechar? A minha função também tem um escopo. Vamos tentar pegar essa função aqui e arrancar esse pedaço de código aqui, arrancar ele daqui e puxar ele para cá. Ele está reclamando de algumas coisas. O que é que ele está reclamando aqui de cara? Ué, o que é A, o que é B e o que é acumulador? Quando você tem uma função, daqui a pouco a gente vai enxergar isso no debugger visual. Uma função é uma nova área da memória que só enxerga o que foi passado para ela enxergar. Atualmente não foi passado nada para ela enxergar, então ela não está recebendo nada. Ela não sabe quem é A e ela não sabe quem é B e ela não sabe quem é acumulador. Quando você tem uma função, você tem que pensar em o que é que entra na função de informação e o que é que sai dela. Por exemplo, o que é que você tem aqui que é informação para a tua função funcionar? O A e o B, não é verdade? E o que é que ela está te dando? O que é que ela está te devolvendo? O valor acumulado. Então, nossa função ficaria melhor com essa cara. O valor acumulado é... Qual é o nome dela, meu pai? Somar números no intervalo. E aí eu vou dizer para ela qual é o intervalo. O intervalo é A e B. Então, isso é uma função. Uma função, ela empacota uma lógica de código, ela tem valores de entrada, as coisas que ela precisa saber para trabalhar, e ela normalmente vai te devolver alguma informação, que é o resultado do cálculo que ela fez. Então, no caso aqui, eu quero que ela receba A e B, faça o cálculo para mim e me devolva o valor acumulado.
Tudo bem? Então vamos olhar lá para cima como é que teria que ser a cara dela. Ela vai precisar de A e de B. E A e B são inteiros. Tá vendo? Então, quando você coloca essas informaçõezinhas bem aqui, isso daqui a gente chama de parâmetros. São as informações que vão para dentro da função. E a gente não precisa colocar o var aqui, tá? Porque todos os parâmetros são variáveis. E a segunda informação, que pode ter ou pode não ter, mas a gente vai tentar fazer sempre com que tenha, é o retorno, é o que ela devolve para quem chamou ela. Ela vai devolver o inteiro, que é o valor acumulado. Aí aqui dentro a gente vai ter a lógica que ela executa. Eu vou começar com o acumulador, vou calcular, e no final eu retorno o acumulador. Então pronto, nossa função está finalizada. O que é a cara dela? A cara dela começa com func, depois vai ser o nome da função, depois vai ser a lista de parâmetros e depois vai ser o tipo de retorno. Esse é o nome, somar números no intervalo. Os parâmetros são A e B e o que eu devolvo para quem me chamou é um inteiro. Então aqui eu posso colocar o meu código, bababá, aí ele criou o acumulador, somou, chegou no resultado acumulado, no final ele devolve essa informação. Essa informação vem para cá e é impressa. Agora, vamos pensar agora como é que isso daqui funciona na memória, tá? Você começou a função main, a função main, ela cria duas variáveis, criou memória para duas variáveis. Aí ela lê essas duas variáveis do buffer de entrada, aí o buffer de entrada está vazio, trava o terminal fica esperando a entrada, o usuário digita, isso vai para o buffer, o scanner come do buffer, alimenta as variáveis e o código continua. Aí ele vê, o A é maior que B? Não. E aí ele chega bem aqui. O que acontece com somar, acontece com print, acontece com scan, acontece com todas as funções. O que de fato acontece? Quando você chama uma função, a execução desse bloco aqui, ela para. Aí ele pensa, estão pedindo para chamar uma função, cria memória para a função. Aí ele cria um novo bloco de memória, empilha esse bloco de memória e começa a preencher as informações que a função precisa. Esse valor de A é copiado para esse valor de A, esse valor de B é copiado para esse valor de B. E aqui eu poderia ter inclusive nomes diferentes. Isso aqui poderia ser X, isso aqui poderia ser Y, não tem problema não, pode ser qualquer nome. Porque o valor ele vai ser copiado daqui, dessa variável A para essa variável X e dessa variável B para essa variável Y. Cada bloquinho, essa função e a main, eles têm espaços de memórias diferentes, variáveis diferentes. Só que nesse caso o valor de A foi copiado para cá e o valor de B foi copiado para cá. E aí com essas informações, a função somar começa a trabalhar. Trabalha. Quando ela termina de trabalhar, o que ela faz? Devolve a informação. Quando devolve a informação volta para cá, fica o valor calculado, por exemplo, 64. 64 que foi calculado e foi devolvido no return, vai ser jogado para o acumulador e depois vai ser impresso. Vamos fazer outros exemplos aqui. Vamos começar com uma função bem simples. Bora lá. Uma função bem simples de imprimir. Diga oi. O nome da minha função é diga oi. Ela não recebe nada, não retorna nada, mas ela vai imprimir o que? Oi. Então, tá aqui a minha função diga oi. Como ela é uma função, ela é carente. Funções precisam de abraços para funcionar. Sem abraços, elas não executam. Então, uma função que você criou, ela não é invocada, ela não é executada até que você chame os parênteses. Ela é carente, tá certo? O que é que vai aparecer na tela aqui para mim?
eu mando dizer oi, ele pula aqui para dentro, aí ele imprime oi, aí ele volta para cá, e aí o código termina. Oi. Diz. Ele vai sempre ler a main primeiro? Sempre vai começar pela main. Sempre, sempre, sempre. Então por isso que a gente põe antes na main, né? Por isso que a gente tem que começar pela main. Deixa eu puxar para cá. Então, a main, ela é sempre executada primeiro, ela é o ponto de partida, tá certo? Então tá aqui a tua oi. Ele começa aqui, aí fmt.println a, fmt.println b. Então qual é a ordem de execução aqui? Começa pela a, pula para a função oi, digita o oi, termina, volta para cá, digita B. Vai ficar A, oi, B. A, oi, B. Qual é a diferença entre imprimir e retornar? Se eu quisesse pegar a informação que tem aqui, esse oi, eu não consigo pegar se eu tentar fazer isso. Valor, recebe, diga oi. Porque a diga oi, ela não está devolvendo nada para quem a invocou, ela está mandando direto para o terminal. É como se você pedisse, ei, me dá isso daí, aí você joga pela janela. Não, eu vou mandar logo aqui pela janela. O terminal é uma saída e aquele que chamou a função é outra saída. Se você quisesse que ela devolvesse algo, ela não deveria imprimir. Ela teria que retornar. E se ela retorna, você tem que dizer o que é que ela retorna. Ela está retornando uma string. Agora, imprimiu a, chamei a função, entrei na função, a função vai devolver o quê? Oi. Isso tudo aqui vai ser substituído pelo que a função devolveu e agora o oi vai para dentro de valor. Entendem a função entre imprimir e devolver? Quando você devolve para quem chamou a função. Então não vai imprimir oi. Não vai imprimir nada, porque o oi na verdade veio para cá. Eu teria que imprimir ele aqui embaixo. Valor. Por exemplo. O return serve para quê? Hã? O return. O return é o que diz o que é que a função vai deixar quando ela for desfeita. Tá vendo que ela foi invocada bem aqui? Diga oi. Quando ela for desfeita, ela vai devolver o que eu coloquei no return. Oi. Então ela foi desfeita, ela foi invocada, executou e o return dela é o que volta para ficar no lugar dela. Para ficar no lugar dela ficou o oi. Teve um exemplo no somando os pares lá, no meio do, acho que foi depois do if, não lembro, que você falou botando return Para voltar, para acabar. Ah, tá. É porque o return vazio, por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó, a fmt.println a. Se eu não colocar nada, ela só acaba, return. Mesmo que eu tenha uma outra ação aqui depois, essa outra ação nunca vai ser executada, porque bem aqui ele já foi embora. Então aqui eu vou imprimir A e aqui ele já está dizendo, ei, esse código é inalcançável, ele nunca vai chegar no B. Por quê? Porque assim que ele chega no return, a função acaba, vai embora e eu não vejo mais nada. Tá? Então vamos pensar aqui, ó. Então, sucessor, vocês lembram o que é o sucessor na matemática? Eu recebo um valor e eu retorno um outro valor. Retorna valor mais 1. Então, se eu quisesse imprimir o sucessor do 4, o que é para aparecer aqui embaixo? Eu joguei o 4 para dentro da função, ela recebe o 4, soma o 4 mais 1, gera o valor 5, retorna devolvendo o valor 5. Então, tudo isso daqui vai virar 5. E aí eu imprimo 5. Tudo bem? 5. Mas vamos lá, vamos fazer agora uma coisa diferente.
E se eu fizer assim, ó, A recebe 4. Aí eu chamo sucessor de A. Aí bem aqui eu faço A mais valor mais retorna valor. E agora eu imprimo A. Bora lá que isso daqui é importante, meu povo. Isso daqui é importante. Qual será o valor de A no print? Bora, queima um miolinho aí. O que é que vocês acham que vai ser o valor de A dentro do print? Bora lá. Bota esses neurônios para queimarem. Quais são os chutes? Quem dá mais? Vamos lá. O que vocês chutam aí de... Chutes. Quem disse que é 4? Quem disse que é 4 fica imóvel. Quem disse que é 5 fica mais imóvel ainda. Vamos rodar e ver o que acontece. Ó. Ué, 4. Por que esse negócio é 4? Eu não aumentei ele aqui? Vamos lembrar. Quando a gente tem uma função, os valores são copiados para dentro da função. Então, quando eu chamo sucessor, valor vai receber a cópia do valor de A. Então, A era 4, valor vai copiar para 4. Quando eu aumento o valor, eu estou aumentando esse bloco de memória. Eu não estou aumentando A original. Quando a gente passa uma função, a gente está copiando o valor. Eu sei que você não acredita em mim, então vamos invocar o Santo Potó. Tem uma coisinha aqui na computação, na programação, que a gente chama de debugar. Debugar é permitir o acompanhamento visual do código. Você bota essa bolinha vermelhinha aqui, aí você vai lá no potozinho, tá vendo o potozinho aqui? Tem um símbolozinho do potó aqui para vocês. Será que vai? Eu não configurei o potozinho, vamos ver se ele vai aqui. Que é isso, meu pai? Tá, eu vou copiar lá. Então, para vocês debugarem, tem que dar a definição de um arquivo de debug. Deixa eu tirar esse negócio. Eu acho que só esse daqui é suficiente. Eu tenho um arquivo de debug bem certinho lá, eu boto no Discord de vocês. A gente vai para o código que a gente quer, aí a gente chama o potozinho, clica nele, aí coloca play aqui, pronto, agora foi. Tá preparando o debug, pronto. Atualmente eu estou nessa linha aqui, na linha 11. Eu ainda não executei a linha 11, aí eu tenho algumas opções. Ir para a próxima linha, entrar na função, sair da função. Eu vou para a próxima linha. Foi que ele acabou de criar para mim aqui? A igual a 4. Aí ele chama aqui o valor de sucessor. Se eu só apertar esse botão, ele vai para a linha de baixo. Eu não quero, eu quero que ele entre. Então eu vou apertar esse daqui. Eu quero que ele entre na função sucessor. Atualmente, a minha pilha de execução, ela é essa daqui. Eu tenho a função main. Eu estou executando a função main. Na hora que eu clicar nesse botãozinho, eu vou entrar na função sucessor. E agora ele empilhou a função sucessor. Isso aqui a gente chama de pilha de execução, tá vendo? Eu tenho a main, e em cima do bloco de memória da main, eu criei memória para o sucessor. O que é que ele calculou para mim? Ele criou o valor e ele copiou o valor como sendo 4. O que é que ele vai fazer agora? Aumentar o valor vai ficar 5 e vai o que? Devolver o valor. Na hora que eu clicar aqui, ele vai voltar da função. Só que o valor que eu devolvi não foi aproveitado para nada, se perdeu. E aí o A continua sendo 4. Ele jogou o valor para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Se eu quisesse atualizar o A, eu teria feito algo como assim, ó.
O nosso A vai ser o sucessor de A. Então, pego o valor que foi calculado no sucessor e jogo de volta para dentro de A. Então, bora rodar o potozinho de novo. Criei o A, entrei na função, aumentou o valor de A, devolveu o valor calculado, fez a atribuição e agora A é 5 como era esperado que ele fosse. Então, o que vocês vão fazer com essa informação que foi dada hoje? A partir de agora, quando vocês terminarem um problema, que provavelmente vocês vão fazer na main normal, como qualquer outro, vocês vão fazer o probleminha lá na main, de boa, faz os ifs, faz os elses, faz o for. Quando você terminar, você vai olhar para a cara daquele problema e pensar assim, o que eu poderia dar nome aqui? Qual é a ação, qual é a execução daqui que ela faz um sentido? Eu estou calculando um valor, descobrindo quem é o ganhador, verificando quem fez algo. Então, se você consegue dar um nome, aí você pensa, beleza, então vou tentar criar uma função. Você arranca aquele pedaço de código, tira ele dali e bota ele com um nome. E aí você faz os ajustes, tenta ajeitar parâmetros e retorno e fazer o encaixe. Então, isso daqui vocês podem fazer com qualquer uma das funções de vocês. Cadê a nossa TVzinha aqui? Ela é muito simplesinha, né? Ela praticamente não tem muito o que fazer aqui. Mas isso daqui seria o cálculo do valor. Se eu quisesse tirar isso daqui, eu poderia tirar isso daqui. Então, como seria o nome da minha função? Func sai. Func calcular valor total. Valor total. Aí faz assim, ó, e puf, bota o teu código aqui dentro. Aí você vai olhar para ele e pensar, o que é que eu tenho de variável que eu preciso para essa função? Eu vou precisar de valor e parcelas. Então você diz, eu vou precisar de valor e parcelas. Ambos são float 64. O que é que eu devolvo no final das contas? Eu devolvo um valor. Então, eu também devolvo um float 64. Retorna o valor. Então, agora eu teria algo como valor recebe, calcular valor total, recebendo valor e parcelas. O que foi que eu acabei de fazer aqui? Aquele negócio é tão pequeno, é só um if, é só uma lógica. O que eu fiz foi ajustar o nível de abstração. Imagina que eu tivesse vários pequenos cálculos, decidir juros, calcular valor, atualizar não sei o que. Todas essas coisas elas estariam mais ou menos no mesmo nível lógico. Não teria um monte de variável maluca, com um monte de fiels, com um monte de coisa aqui no código. Tudo bem, o conteúdo de hoje é pequenininho, é simples. Os parâmetros podem ser quaisquer parâmetros, quaisquer tipos, mas por enquanto o tipo de retorno ou é nenhum ou é um, tudo bem? Então, ou é nenhum ou é um para a gente. Então, vocês podem continuar os exercíciozinhos de vocês. Mas tenta fazer isso. Terminou o exercíciozinho, tenta colocar ele dentro da função. Terminou o exercíciozinho, tenta colocar ele dentro da função. E aí no instante você vai ficar creme craque nas funções.